Sejam todos muito bem-vindos. Nessa série de vídeos, eu estou mostrando uma jornada que ajuda profissionais a ganharem mais visibilidade, a aumentarem a chance de uma evolução profissional através da automação de processos por robôs. Eu sou Alex Diogo e nesse nosso assunto de hoje, a pergunta que a gente vai responder, uma pergunta feita assim: como ganhar visibilidade na empresa sem ser puxa-saco? Então vamos ao nosso assunto aqui. Bom, esse é um assunto que a gente pode passar bastante dicas para os profissionais que almejam, que querem ganhar visibilidade através da automação de processos por robôs, que é o nosso tema. Mas para que a gente possa entender, compreender bem essas dicas que a gente vai passar aqui, primeiro a gente tem que entender qual é o motivo dessa pergunta. Porque ela traz no contexto dela uma expressão que também está muito mais relacionada a uma coisa que a gente costuma chamar de crença limitante. E o que é uma crença limitante? É quando algo que a pessoa, o profissional, acredita e essa crença limita a sua capacidade como profissional. E eu quero mostrar que ela é prejudicial não apenas para o profissional, mas que ela também é prejudicial para a empresa como um todo. Não estamos falando aqui de nenhuma crença no sentido religioso, mas uma crença no sentido daquilo que a gente acredita que seja verdadeiro e que na maior parte do tempo, na maior parte das vezes, não é verdadeiro. Mas o que é exatamente essa crença, né? E para entendê-la, a gente precisa saber que essa crença ela possui várias outras subcrenças atreladas a ela, e eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, primeira subcrença é quando o profissional acredita que basta que ele seja um profissional que realiza um bom trabalho, que automaticamente ele vai ser reconhecido na empresa. Então essa é uma crença que nem sempre é verdadeira. Outra crença, acreditar que é responsabilidade da empresa identificar o valor que ele tem como profissional. A terceira subcrença, achar que ele não está progredindo, não está recebendo promoções, porque a forma de promoção na sua empresa é algo unicamente político. Mais outra subcrença aqui, que se ele começar a expor o seu trabalho, ele vai ser taxado pelos seus pares, pelos seus subordinados, até pelos seus superiores como um puxa-saco, né? E essas crenças, elas são interessantes porque algumas delas, na teoria, até deveriam ser assim mesmo. Por exemplo, a empresa, de fato, ela deveria ter mecanismos que permitissem que ela identificasse melhor o trabalho que o profissional está realizando. Mas pense o seguinte, assim como você está provavelmente atarefado de serviço que consome todo o seu dia, os seus pares provavelmente estão também atarefados com o seu dia sendo consumido, os seus superiores, seus subordinados, os diretores, até o presidente da empresa, ele também está atarefado com o seu foco voltado para aquilo que ele precisa, ele mesmo precisa dar como resultado. E isso significa, então, que as necessidades elas são iguais, independente da hierarquia. Todo mundo sempre vai precisar mostrar o resultado do seu trabalho para alguém. E aí, se você não utilizar algum meio de destacar o seu trabalho, dentre os milhares de trabalhos que são realizados diariamente na empresa, na prática, dificilmente seu trabalho vai conseguir ser um trabalho que se destaque sozinho. Só que eu não estou falando aqui que você deva utilizar meios que não sejam íntegros, que não sejam honestos e que não mostrem resultados que sejam verdadeiros, de forma alguma. Só que a gente tem que diferenciar bem aqui
O que é ser um puxa-saco, que é quem geralmente não tem resultado nenhum para apresentar. Então ele usa, na verdade, de um artifício para conseguir se destacar. E aí eu nem vou gastar do nosso tempo aqui falando desse tipo de profissional. É um profissional que não nos interessa no nosso assunto aqui. E em relação ao profissional que tem resultado de valor para a empresa, mas acha que ele não deve expor o seu trabalho para não parecer que ele é um puxa-saco. Então há uma diferença entre esses dois profissionais. Tem até uma história, né, no mundo animal, nem sei se é assim mesmo que acontece, né? Não sei se é só uma fábula ou se isso de fato acontece dessa forma, mas que serve como uma ilustração aqui, que é uma história que provavelmente você já até ouviu sobre a pata e a galinha, mas eu queria fazer aqui só uma modificação nessa história para estar dentro desse nosso contexto aqui. O fato é que essa fábula ela conta que quando a galinha põe o ovo, por menor que ele seja, ela faz todo um preparo. Antes dela começar o trabalho ali de colocar os ovos, ela grita, ela faz um escândalo ali, né? Ela balança as asas, enfim, ela consegue que toda a atenção seja direcionada para ela. Então, independente de onde ela esteja, numa granja, num pasto, num viveiro, o granjeiro ele consegue identificar onde ela está e sabe que ela está a ponto de colocar aquele ovo. Já a pata, embora coloque um ovo muito maior do que o da galinha, dizem um ovo nutricionalmente muito mais rico em vitaminas, ela é um animal mais silencioso. Embora eu acredite que o sofrimento dela, né, da pata, seja muito maior do que o da galinha, só que ela faz tudo isso em silêncio. E aí essa história diz que, de novo, eu não sei se é real, mas vale aqui a história em si, né? Quando o granjeiro encontra o ovo da pata, geralmente ele já até estragou, dependendo de onde ela colocou o ovo, mas o da galinha não. O granjeiro sabe exatamente onde e quando ela colocou o ovo. Só que aqui para o nosso exemplo, eu vou até mudar um pouquinho a lógica dessa fábula, porque a galinha, né, quando a gente escuta essa história, é quase sempre criminalizada, né, por conta dessa exposição maior dela. Só que quando a gente vai ao mercado comprar alimentos, normalmente tem muito mais ovos de galinha disponível do que de pata. Eu nem consigo me lembrar qual foi a última vez que eu me alimentei com ovo de pata, mas um ovo de galinha eu acho que eu como praticamente todo dia, né? Mesmo o ovo de patas tendo todo esse valor nutritivo, a gente come muito mais ovo de galinha. Então o resultado que a galinha apresenta para nós, ou pelo menos no meu convívio aqui, né, na minha alimentação, tem muito mais valor do que o da pata. Então, lembra que no início desse vídeo eu disse que quando você não expõe o seu trabalho, você não está prejudicando somente você, mas você está prejudicando também e prejudicando muito a sua própria empresa. Eu citei isso no início. É exatamente por conta disso. Porque se o trabalho que você realizou traz resultado expressivo e você não expõe esse resultado achando que os seus pares, enfim, as outras pessoas, os demais profissionais, é que tem que descobrir o seu trabalho, o seu valor, o valor daquilo que você desenvolveu, quem sai perdendo é toda a empresa. Por quê? Porque esse resultado que você descobriu, ou essa inovação que você trouxe, que você desenvolveu, ela poderia ser escalada para toda a área, para outras áreas da empresa e até mesmo para toda a empresa. Então, um profissional que não expõe seus resultados,
está perdendo uma chance enorme de ajudar a empresa e, de quebra, ganhar visibilidade profissional, que seria o seu principal objetivo. Esses dias eu conversei com um dos meus alunos e fiz um questionamento sobre o porquê dele ainda não ter levado o conhecimento que ele tem adquirido sobre automação de processos para a empresa dele. E a resposta dele é que ele queria primeiro alcançar um conhecimento sobre automação de forma mais profunda possível, para depois fazer isso, para depois começar a automatizar ali os seus processos, para depois levar essa inovação para a empresa. E aí eu perguntei se, como que ele já sabia, se ele já seria capaz de automatizar algum processo dele, por mais simples que fosse esse processo, um processo que consome um tempo de trabalho dele, um trabalho mais braçal, mais repetitivo, e ele disse que sim. E aí minha pergunta é, então, por que você ainda não fez isso, né? O que está impedindo de você fazer isso? Por que você está prejudicando a sua empresa, gastando horas em processo que você já não precisava, você já não deveria mais estar fazendo? Por que não deixar que outros profissionais se beneficiem também desse recurso? Eu fui durante muito tempo da minha vida profissional uma pessoa que possuía bastante dessa crença, né? Por isso que eu posso falar de como isso é prejudicial. Eu me lembro que eu assumi uma tarefa em que eu cuidava de uma carteira de 6 milhões de clientes. Eram 6 milhões de clientes, pessoas físicas, de um produto digital que a gente entregava 3 vezes por mês. A gente precisava entregar esses produtos para esses 6 milhões de clientes. O profissional que era responsável por essa tarefa, ele havia sido promovido, e aí eu identifico ele como o profissional galinha, né, porque ele, não no sentido pejorativo, porque um excelente profissional desenvolveu um trabalho bastante nobre, mas e a promoção dele foi por conta desse resultado, não só o resultado, mas porque ele sabia apresentar bem esse resultado. E quando eu assumi aquele trabalho, eu descobri que era um trabalho totalmente manual. Queries, né, para quem conhece bancos de dados, eram queries gigantescas que levavam um tempo considerável sendo executado num sistema que era muito pesado. Todo dia, praticamente, era necessário rodar diversas dessas queries, pegar esses resultados, enviar para planilhas, e ele mantinha um histórico do ano inteiro para que ele pudesse fazer ali algumas comparações, fazer as ligações ali entre as linhas daquela tabela. Enfim, era algo extremamente trabalhoso, e que ele tem todo o crédito por aquele trabalho, porque ele teve um trabalho para desenvolver tudo aquilo, né? E ele sabia apresentar esse trabalho. Então, nenhuma crítica em relação a isso. Mas eu tive a sorte de esse profissional deixar tudo aquilo para mim, mastigado, já tudo pronto. Mas eu decidi, pelo trabalho que aquilo me dava, né? Consumindo ali o meu tempo para realizar, eu decidi desenvolver um site. Eu tinha experiência, uma experiência que eu tinha, que esse profissional não tinha, de desenvolvimento de sistemas, de desenvolvimento de sites, sites dinâmicos. Aí eu desenvolvi um site na intranet, onde todas essas extrações eram executadas automaticamente na intranet, e me mostrava o resultado. Eu simplesmente selecionava quais seriam os dias, e aí toda vez que ia ter uma entrega desses insumos, desses produtos digitais, eu conseguia antes ver como estava o agendamento daquelas entregas, se estava... O próprio site me mostrava isso graficamente, de todos os meses, pelo período que eu escolhesse, até 5 anos, ele me mostrava se estava dentro de um padrão esperado, né? Então, ao invés de eu ter que todos os dias rodar aquela quantidade de queries, jogar isso numa planilha, e nos períodos de
de entrega desses infoprodutos, eu ter que fazer todo aquele levantamento, né, de médias, eu simplesmente deixava que o site fizesse tudo isso para mim, disparava ali aquelas queries diariamente, apresentava de forma muito gráfica, né, tudo que deveria ser aquele resultado. Porque a gente tinha que olhar, como eu disse, a média de agendamento e entregas desse produto digital em relação aos meses anteriores, aos anos anteriores, para saber se havia algum problema quando essa média estivesse muito divergente, né? Tanto para cima quanto para baixo, a gente identificava ali que a gente ia precisar fazer uma série de outras conferências para garantir que tudo estava na normalidade. Então eu desenvolvi esse site e bastava agora eu ir acompanhando o andamento dessas entregas. Mas a minha crença limitante, aí que eu quero entrar nesse assunto aqui, para vocês verem como isso é prejudicial, me fez achar que se eu expusesse esse trabalho, eu poderia ser taxado pelos meus pares ali, até pela pessoa que me passou aquela vaga, né, que foi para outra atividade, como um puxa-saco, como alguém que queria aparecer. Mas o fato é que eu acabei ocultando aquele trabalho. Então ele passou a ser um trabalho que trazia muito resultado, muito benefício, só que para mim, trazia um benefício para mim. Eu conseguia fazer outros serviços, eu conseguia me dedicar a outras atividades também, sem precisar fazer horas extras, sem precisar ir aos sábados para finalizar aquele trabalho. Eu não preciso dizer para você, nesse ponto, né? Eu acho que você já compreendeu isso, que eu prejudiquei a mim, mesmo com o benefício que eu recebia, por ter desenvolvido aquele trabalho, eu estava me prejudicando. Porque o que se pensava é que eu estava, o que meu gestor pensava, é que eu continuava usando aquelas queries, aquelas planilhas do meu colega anterior. Então, aquele meu trabalho, o trabalho que eu realizava, o resultado do meu trabalho era atribuído ao colega que tinha desenvolvido todas aquelas queries e aquelas planilhas, e não ao trabalho que eu tinha desenvolvido que estava trazendo resultado. Isso não fica claro. Não adianta eu achar que meu gestor tem que adivinhar que eu estou fazendo, que eu estou trazendo uma inovação. Está compreendendo onde eu quero chegar? Estava me prejudicando então, mas estava, e aí é o que eu considero mais ruim, assim, o ruim em todo esse ponto, é porque também prejudicava a empresa, porque o que eu fiz com aquela tarefa poderia servir de base para que outros profissionais também enxergassem possibilidades e tivessem a oportunidade de melhorar também os seus processos. Outros profissionais que também trabalhavam com planilhas gigantescas, queries gigantescas, poderiam, baseados naquele exemplo do que eu desenvolvi, também melhorar os seus processos. E aí qual foi o resultado disso? De eu me apresentar como uma pata, né? O ovo era ótimo, nutritivo, rico em vitaminas, mas simplesmente ninguém sabia onde estava. Então o resultado disso é que eu ficava frustrado porque eu estava fazendo algo extraordinário e a empresa não reconhecia isso. Só que não era a empresa que não reconhecia isso. Na verdade, ela nem fazia ideia de que isso estava acontecendo. Tá me entendendo? Quando eu mudei de setor, aí, um tempo depois eu mudei de setor, e eu precisei passar essa tarefa para outra pessoa, foi ali que todos descobriram o que eu havia desenvolvido. Mas agora, o que aquilo tudo adiantava para mim? Eu já estava indo para outro setor, né? O que eu podia ter colhido de fruto com aquele trabalho já não faria mais a menor diferença, né? Eu era como o ovo da pata, já tinha passado o tempo de colher. Então vamos voltar aqui à nossa pergunta inicial. Como ganhar visibilidade sem parecer que eu sou um puxa-saco? Eu vou
te falar o seguinte: exponha seu trabalho que traga valor em 3 pilares. Existem 3 pilares que o seu trabalho precisa dar resultado de valor. O primeiro é para você. Se um trabalho que você desenvolve ele não traz resultado para você, e aí eu não estou falando de resultado financeiro só não, estou falando de resultado até mesmo de profissional, né? De você saber que está fazendo algo que de fato está fazendo diferença, que de fato traz o resultado. Isso é muito bom para qualquer profissional. Esse é o primeiro pilar. Tem que ser algo que seja agradável para você, que te traga satisfação profissional. O segundo pilar é que o resultado precisa trazer benefícios para os outros também. Sejam seus pares, sejam seus subordinados, sejam seus superiores. Então, se o que você está fazendo não traz nenhum benefício para os demais, provavelmente é um trabalho que você nem deveria expor muito. E o terceiro pilar é algo que traga um resultado visível para a empresa. Quando eu falo resultado visível, não estou falando num primeiro momento de um resultado extraordinário, mas sim de um resultado que possa ser escalável, um resultado escalável. O que significa isso? Que ele comece pequeno, mas tenha potencial de trazer um resultado grande. E quando a gente fala de automação de processos por robôs, eu posso então automatizar um processo que seja meu, traz um resultado para mim, e isso ir escalando, e com certeza a automação de processos é algo que pode ser escalado para resultado em toda a empresa. Então, por que esses 3 pilares, né? Porque o trabalho que só beneficie você, ele vai ter um peso, um valor X. Mas normalmente não impacta nos resultados quando um trabalho não impacta tanto nos resultados quanto um trabalho que beneficie seus pares, né? Quando eu falo pares, superior, pode ser subordinado, etc. Quando esse teu trabalho ele impacta positivamente o seu par, você passa a nem precisar mais expor o seu trabalho. Olha que coisa interessante, porque eles vão fazer isso para você, né? E aí, se o seu trabalho traz agora benefícios no terceiro pilar, traz um resultado para a empresa, eu duvido muito, posso te falar aqui, eu duvido muito que tenha como esse seu resultado não ser visto pela empresa, não tem como esse resultado ser ignorado. Então a minha experiência de RPA foi assim, por isso que eu posso te falar. Eu automatizei meus processos, e isso já me deu alguma visibilidade, porque eu expus esse trabalho, né? E aí eu alcancei a visibilidade ali no meu setor. Nós automatizamos processos que a gente gastava muitas horas para gerar artefatos de auditoria. E no momento em que a gente fez aquela automação e que aquela auditoria que se esperava, se dava um prazo de 1 semana para ser entregue, às vezes 2 semanas, dependendo da complexidade, a gente entregava aquilo em questão de minutos. Então aquele trabalho que eu levava 1, 2 semanas para realizar, o robô ele fazia aquilo em minutos e me trazia, e eu só tinha que avaliar se aquele resultado estava dentro do esperado. Isso trouxe uma visibilidade no setor, mas ainda era aquela visibilidade muito local ali. Foi no momento então que eu automatizei o trabalho de um profissional que era meu par, né? E aí a partir daquele momento eu não tive mais necessidade de expor o meu trabalho, porque agora ele fazia isso para mim, né? E por que ele fez isso? Porque trouxe um benefício muito grande para aquele profissional. E sempre que alguém faz algo muito bom para a gente quer retribuir alguma coisa em troca. Isso é natural do ser humano. Então, quando
se você quer, uma das formas que você quer expor o seu trabalho é ajudando o trabalho de outra pessoa, é facilitando a vida de outra pessoa. No caso daquele profissional, o que eu facilitei para ele? Eu dei tempo para ele era consumido por um trabalho manual repetitivo, trabalho chato, e eu dei tempo para que ele pudesse se dedicar a outros trabalhos. E isso não tem preço. E ele foi essa voz, né, que ecoou ali, e de um determinado momento, outros setores agora já estavam sabendo. E por fim, a gente estava com uma inovação que trazia benefícios para toda a empresa. Todos os profissionais que eu vi, que a partir daquele momento começaram também a ajudar outros profissionais com a automação dos seus processos, eu vi que eles também começavam a ter o mesmo resultado que eu estava tendo. Então não era algo que só aconteceu comigo, né? Não era algo que eu descobri que era um potinho de ouro e que ficou só para mim, não. E não era excludente. O fato do outro também estar ganhando visibilidade não impactava no fato de eu estar ganhando visibilidade e de outros profissionais ganharem visibilidade também. A empresa que pode contar com vários profissionais que expõem trabalhos que trazem resultado e que ganham visibilidade, é uma empresa que também vai ganhar visibilidade, porque ela vai conseguir entregar um trabalho muito melhor, muito mais otimizado. Com isso, a empresa é capaz de diminuir os seus custos operacionais, né, com a empresa que não quer algo nesse sentido, né? Então, o conselho que eu dou aqui é aprenda automação de processos. Aprenda, estude automação de processos. Não perca tempo achando que você não pode olhar para outros horizontes, né? De casa mesmo. Eu, quando comecei a estudar automação de processos, eu estudei durante as minhas férias. Eu tinha meus trabalhos, né, atolados de trabalho, como praticamente todos os profissionais, mas nas minhas férias, eu fui estudar. Quando eu retornei, agora eu tinha algo de valor para apresentar. E é aquele tempo que eu gastava com tarefas que um ser humano não deveria estar mais fazendo, porque existem muito dessas tarefas, e não são só burocráticas, não. São muitas vezes por força de lei, de regulamento. Só que eu podia agora automatizar essas minhas tarefas, né? Eu podia agora me dedicar a entender o processo de outros colegas de trabalho e automatizar os processos dele. Então, eu te aconselho, aprenda a automatizar processos. E aí, como você pode fazer? Você pode pegar seus próprios processos. Eu vou falar da experiência que foi pessoal minha, né? Eu peguei meus próprios processos pequenos, processos não muito complexos. Comecei a automatizar esses processos. Depois, quando começou a ganhar alguma visibilidade, porque eu consegui fazer entregas muito mais rápidas, eu fui ajudar as outras pessoas. Então, o segundo passo é o segundo pilar, né? Comece a ajudar as outras pessoas. E aí você vai ver que, sem ser puxa-saco, você vai ganhar muita visibilidade na sua empresa, né? O meu maior resultado, depois que tudo isso aconteceu, eu não estou falando de um período longo, não. Alguns meses isso já tinha acontecido, né? O meu maior resultado foi que eu recebi uma promoção inesperada, né? E depois, naquela mesma semana, ainda fui convidado para palestrar sobre RPA em um evento, né, de empresas de auditorias externas, né? Tem um encontro anual de auditoria. Eu fui convidado para falar sobre automação de processos, para poder contar a minha experiência e dessa forma ajudar outras pessoas a acreditarem. E o meu objetivo aqui, nessas respostas que eu estou falando aqui nesse vídeo,
Eu vou ficar feliz se eu conseguir que você acredite que vale a pena você se aplicar no conhecimento de RPA. Então, se expor com integridade, honestidade, através de um trabalho que dá resultado de verdade, não é ser puxa-saco, é ser um profissional que está acima da média. Então, guarde isso, né? Se o trabalho que você está expondo, ele é um trabalho que tem resultado de verdade, não se prenda a que vão achar que você seja um puxa-saco, não. Apresente, porque você vai se tornar um profissional com visibilidade, um profissional acima da média. Então é isso. Se você gostou desse nosso bate-papo aqui, deixa aí o seu comentário, diz o que você achou. Se não gostou, né, dê aí o dislike, sem problemas. Assine o nosso canal, que a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!